Propósito não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz. Quando o seu porquê está alinhado com o que Deus quer para você, nada pode te parar. Olá, mulheres triunfadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Triunfo Feminino. E hoje o nosso tema ele é muito profundo e transformador. Quando o propósito de vida encontra o propósito do seu negócio. E esse episódio é para você que muitas vezes sente que está fazendo muito, mas ainda sente que algo falta. E é para você que também trabalha, se doa, corre, mas quer entender como colocar Deus no centro de tudo, inclusive do seu negócio. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu propósito? Propósito é aquilo que te move, é o porquê que você levanta todos os dias. É o legado que você quer deixar para o mundo. Se você parar para pensar de uma maneira bem prática sobre legado e propósito, se você morresse hoje, o que as pessoas falariam de você? Se você começar a analisar isso, você vai pensar, o que era? E foi dessa mesma forma, dessa mesma maneira que eu parei e descobri o meu propósito. Eu realmente imaginei que quando eu partisse as pessoas iam falar, ok, a Larissa é uma ótima arquiteta, mas o que eu proporcionei para as pessoas? O que eu fiz pelo mundo? Então foi aí que eu decidi me doar mais na minha parte mais social, me tornando ali presidente da SEMEC, podendo ajudar mais mulheres. Isso para mim é propósito junto com o Triunfo, ajudando mulheres empresárias que assim como eu estavam sobrecarregadas e agora podem ter uma vida muito mais leve. E muitas vezes a gente acha que propósito é algo grandioso, distante, difícil de encontrar. Mas na verdade propósito é sobre viver com sentido, é sobre deixar Deus guiar você no caminho certo, mesmo quando tudo parece confuso e não vai dar certo. E quando a gente vive assim, o nosso trabalho, ele acaba virando um peso nas nossas vidas. Você começa a ter problema de saúde. E o trabalho feito da maneira errada, ele sem propósito, ele consome o nosso tempo, a nossa energia e até mesmo a nossa fé. Eu sempre fui muito esforçada, mas eu também fui muito desfocada e desorganizada. Eu sempre queria abraçar o mundo, mas eu vivia muito perdida dentro de mim mesma. E sabe o que faltava? Intimidade com Deus. Quando eu comecei a buscar de verdade essa conexão com Deus, me mostrou que no meu negócio não era somente uma empresa, que eu era um instrumento dele. E um instrumento para cumprir o meu propósito aqui na Terra. E isso hoje, talvez você precise ouvir. O seu negócio pode ser o seu ministério e através dele você pode abençoar outras vidas, inspirar outras mulheres e transformar outras realidades. E quando você entende isso, tudo muda e o seu trabalho passa a ser uma inspiração e não uma obrigação. O seu trabalho, ele deixa de ser uma obrigação e passa a se tornar uma missão. E aí você para de reclamar e começa a agradecer. Para de lutar sozinha e passa a caminhar com Deus e com a sua estrutura que você desenvolve, a sua inteligência emocional. Então, para alinhar propósito de vida com o propósito do seu negócio, é importante você entender que não existe separação entre o que você faz e o que você é. Você não precisa ser uma pessoa em casa e outra no seu trabalho. Você é uma pessoa só. E o propósito do seu negócio é a extensão daquilo que Deus plantou no seu próprio coração. E o propósito da sua vida é a base que sustenta tudo que você constrói. Quando você coloca Deus no centro, as decisões elas ficam mais leves, as escolhas ficam mais claras e a rotina ganha muito mais sentido. Então eu quero te fazer um convite. Tire alguns minutinhos do seu dia para conversar com Deus, perguntar para Ele, Senhor, qual é o meu propósito de vida? E como o meu negócio pode ser parte disso? E quando você começa a viver dessa maneira, tudo começa a se alinhar. A sua mente, o seu coração, o seu tempo e até o seu trabalho. As portas, elas se abrem, as ideias vêm e a paz, ela realmente se instala na sua vida. E Deus não te chamou somente para viver sobrecarregada. Ele te chamou para viver com um propósito de vida. Então, se hoje você sente que está cansada, perdida ou sem direção, lembre-se,
Propósito não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz. Quando o seu porquê está alinhado com o que Deus quer para você, nada pode te parar. Trabalhar passa a ser uma forma de adorar. Crescer vira um testemunho e o sucesso se transforma em um legado. O propósito da sua vida é o propósito do seu negócio e só vão fazer sentido quando tem o mesmo centro de tudo, que é justamente Deus. E esse foi o episódio de hoje do podcast Triunfo Feminino. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com outras mulheres que também estão buscando viver com um propósito. E lembre-se, triunfar não é sobre vencer o mundo. Triunfar é sobre viver o que Deus sonhou para você. E até o nosso próximo episódio.